Semeando a palavra de Deus. Nós nos encontramos nesta segunda-feira, dia 21 de setembro, e estamos celebrando a festa de São Mateus, apóstolo, evangelista e mártir. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Levi sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus, o Cristo. Para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Muito bem, meus amados filhos e filhas, queridos, Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrando então, nesta segunda-feira, 21 de setembro, a festa do apóstolo São Mateus. A narrativa do Evangelho, então, leva-nos a contemplar o início da caminhada de Mateus junto a Jesus Cristo, chamado antes de Levi e agora, então, Jesus com ele vai fazendo uma nova história. E é por isso que, assim então, um novo nome. O nome, ele é carregado também já de toda a nossa missão, de tudo aquilo que é propósitos também de Deus sobre nós. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é: quando formos escolher os nomes dos nossos filhos, dos netos, que a gente possa saber escolher, buscar de fato, escolher, rezar, não dar qualquer nome ou também um nome bonito porque está na mídia, porque é o tempo então daquele nome. Mas que você busque assim, então, buscando, não é, discernir o nome, pois sabemos que este é um tanto quanto carregado já de uma missão, a vocação, o chamado do Senhor. Mateus, cobrador de impostos, não é? Uma classe conhecida publicamente por ser uma classe corrupta, tida como pecadora. E é ali que Jesus o encontra, não é? E busca e chama para ser o seu discípulo, fazendo o convite: segue-me. Preste atenção, é onde a gente está, onde nós nos encontramos, naquele momento histórico de toda a nossa vida e neste momento existencial também agora da nossa vida, que o Senhor faz o seu chamado. O chamado do Senhor é constante. O chamado do Senhor, ele perdura e ele ecoa em toda a nossa caminhada de fé e neste processo e nesta caminhada de
projeto, vamos dizer, de salvação que o Senhor tem para com cada um de nós. Assim também na história da nossa salvação. Note-se, imediatamente ele levantou e seguiu Jesus. O convite é feito a cada um de nós. E muitas vezes nós calculamos, não é? Muitas vezes nós ficamos buscando respostas do que nós vamos ganhar com o seguimento. Veja, o convite foi feito e a resposta depende sempre, claro, da nossa abertura para acolher a palavra de Deus na nossa vida e assim então também depende de toda a nossa disposição em seguir o Mestre. Da nossa, vamos dizer, consciência de que nós somos também assim, não é? Pecadores, mas ele veio para nós, não é? Não há santo que não tenha uma história passada de quedas, de limitações, não é verdade? Assim também a nossa. E o Senhor sempre nos convida a irmos com Ele. E Ele, ao nos chamar, a nos tomar, Ele também vai nos guiando e também Ele vai suprindo todas as nossas necessidades. O importante na nossa vida é a gente perceber, não é? Que é necessário trocarmos os nossos valores transitórios que passam, não é? Pelos eternos, pelos imutáveis, e saber fazer bem, então, as nossas escolhas, com um discernimento. Em poucas palavras, o texto nos fala desta narrativa, então, tão curta e tão sóbria, de Mateus, do seu chamado, relatando o momento da sua vocação. Ele mesmo, então, escreve sobre a sua história. Como é importante a gente escrever a nossa história, a nossa biografia e passar também ela pelas mãos do Senhor para nos deixarmos também sermos curados. Jesus passa, vê o publicano em sua banca e diz duas palavras: segue-me. E ele prontamente o seguiu. O publicano é um judeu que aceitou assim a tarefa nada honrosa de cobrar então o tributo de seus compatriotas e repassá-lo para os dominadores romanos, cujos as legiões haviam invadido a Palestina no ano 63 a.C. Veja, é fácil então imaginar o desprezo dos judeus pelos cobradores de impostos, né? Cuja profissão até era considerada impura, por isso pecadores, em razão deste seu permanente contato com os cães romanos, não é? Então daí a estranheza dos fariseus, ciosos, né, de sua pureza ritual, não é verdade? E ao verem Jesus misturado com aquela gentinha, aquela gentalha, não é? Eles estranham. E o mestre, obrigado então a dizer o óbvio, ele viera ao mundo pelos pecadores. Ele viera não para os sãos, mas ele veio para os doentes, não é? Então, ajuda-nos assim a entender, não é? Um detalhe importante na nossa vida. Mateus Levi estava sentado, posição estática, parado. Muitas vezes também na nossa vida nós nos encontramos assim, parados, estáticos, eu sou assim, eu não mudo, quem quiser goste de mim. Não é bem assim, não é? Nós precisamos ouvir o chamado, nós precisamos levantar, nós temos que ter essa ação dinâmica, conversão, metanoia, mudança interior de pensamento, mudança interior dos sentimentos para as nossas ações
sejam elas um tanto quanto mais coerentes com o Santo Evangelho, aquele que queremos seguir, o próprio Jesus. Então, o chamado de Jesus o moveu, o remove daquele estado estático, estagnado, e também o promove. Assim, nós precisamos deixar que a nossa vida também seja dinâmica pela graça do dínamos, do Espírito Santo. O Espírito do Senhor que o Pai nos concede por Jesus, não é? Transformando assim a nossa vida. Então é notável que Mateus atendeu o chamado sem fazer perguntas. Quem é esse homem? Que critério ele teria para ser merecedor de segui-lo? Quanto ele ia ganhar ou não ia ganhar? O que ele estava perdendo, o que ele estava deixando? E ele deixa tudo imediatamente, sem nenhum questionamento, não é? Abandonando assim a banca de impostos, aquilo que ele havia recolhido até talvez naquele dia. E desde já, então, o ex-publicano se vê incluído em definitivo na lista dos discípulos, né? Na lista dos chamados, então, a seguir o Mestre. Que a gente possa assim entender cada dia mais a nossa vida, o nosso chamado, e também a gente imediatamente responda. Não fiquemos questionando. Por que para as coisas do mundo a gente se lança, mas para as coisas de Deus a gente retarda? Então, vamos assim, não é? Também nos deixarmos nas mãos do Senhor, deixando-nos ser edificado pela graça de Deus. E é provável assim que nós também sejamos contados pela graça de Deus na lista dos discípulos do Senhor, não é? Futuramente. Que nós também possamos buscar cada dia mais, ainda que fragilizados pelo pecado, sujeitos ao pecado, deixar tudo, seguir o Mestre e assim, então, transformar a nossa vida. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, a paz do Senhor, e lembre-se, o chamado deve encantar-nos sempre, todos os dias. Ele chama, rechama, vamos dizer assim, e nós precisamos todos os dias ressignificar o nosso chamado, a nossa entrega, o nosso seguimento. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.